tarde. Bom, estamos de volta então aqui no nosso encontro técnico de explosivo industrial. Estamos trazendo agora um assunto bastante interessante, que são as atividade policial e os explosivos, a relação dessas duas atividades, desse grande assunto. Eu convido então o Tenente Coronel Mercadante a estar com a gente aqui para passar para todos os senhores esse conhecimento que ele tem, toda essa informação, para que todos vocês possam saírem daqui com mais informação sobre esse assunto que não é fácil. Durante 40 minutos o Tenente Coronel vai nos brindar com esse conhecimento. Obrigado, Coronel. Obrigado, agradeço. Boa tarde a todos. É uma honra, uma satisfação estar aqui com os senhores essa tarde para falar um pouquinho sobre a unidade Esquadrão de Bombas da Polícia Militar no estado de São Paulo. Antes de começar a nossa apresentação, eu gostaria só de fazer um preâmbulo, um comentário que eu acho bastante pertinente, que é o seguinte: muita gente acaba, por conta do uso de explosivos na atividade criminosa, acaba criminalizando a própria atividade e a própria fabricação de explosivos, né? E a gente vê isso aí de uma forma bastante temerária, porque o explosivo ele é uma ferramenta da humanidade, né? É uma ferramenta das mais importantes que nós temos, e eu tenho certeza de que se não tivéssemos à disposição o explosivo, certamente a nossa sociedade, a nossa civilização, ela seria mais pobre em recursos, em conhecimento e em estruturas de deslocamento, entre tantas outras. Então, antes de eu começar a falar sobre a atividade policial do explosivo, eu gostaria de fazer essa ressalva, porque a Polícia Militar e especialmente o Grupo de Ações Táticas Especial tem de longa data aí uma parceria muito grande com a indústria de explosivos. Vou comentar um pouquinho da nossa história, mas quando nós começamos lá no final da década de 80, se não fosse o pessoal da indústria de explosivos aí que nos deu a mão, nos guiou, nos orientou, nos ensinou muita coisa e que nos ajuda até hoje, com certeza a gente não conseguiria desenvolver o trabalho que a gente desenvolve hoje, e que os senhores vão ver, a gente vai comentar um pouquinho, é bastante importante e tem se tornado cada dia mais desafiador. Então, feita essa ressalva, a gente começa a conversar um pouquinho com os senhores a respeito do explosivo e a atividade policial. Bom, peguei isso aqui. Meu nome é Gustavo Mercadante, eu sou Tenente Coronel da Polícia Militar e atualmente eu comando o 4º Batalhão de Polícia de Choque, o Batalhão de Operações Especiais da nossa Polícia Militar. É uma unidade que está subordinada ao Comando de Policiamento de Choque. Então, só os senhores entenderem aonde a gente se insere na estrutura da Polícia Militar. O Comando de Policiamento de Choque é um dos grandes comandos da Polícia Militar do Estado de São Paulo e tem 6 unidades subordinadas, sendo o primeiro Batalhão de Polícia de Choque, vulgarmente conhecido como Rota, acho que todos os senhores já ouviram falar a respeito. O 2º Batalhão de Polícia de Choque é um batalhão especializado em atividades, eventos esportivos, atividades culturais. O 3º Batalhão de Choque, ele cuida da parte de distúrbios civis, manifestações. Temos o Canil, que faz uma atividade, inclusive é parceiro nosso também com os cães de faro de explosivos, ajuda muito a gente nessa atividade. Temos o Regimento de Cavalaria, centenário Regimento de Cavalaria, e temos também a nossa unidade, que é o 4º Batalhão de Polícia de Choque. O 4º Batalhão de Polícia de Choque, ele tem subordinado a si 2 unidades. Então, o comandante do batalhão sou eu, e subordinado a mim eu tenho 2 unidades. Uma é o Comando de Operações Especiais, o nosso COI, que é um comando de major, e o GAT, que é um comando de major também. Inclusive, o
meu comando como major foi no GAT. Então são as duas unidades que eu tenho subordinado a mim no batalhão. E essas unidades, elas têm subordinadas a si, cada uma delas, 3 companhias. Né? Companhias são comandos de capitães, e nós temos ali no COI a primeira, segunda e terceira companhia, que são companhias de operações especiais, e o foco nosso com essa unidade é o combate ao crime organizado, operações em locais de difícil acesso, como comunidades, favelas, esse tipo de situação. E no GAT a gente tem 3 companhias também, a 4ª, a 5ª e a 6ª. A atividade do GAT, ela é uma atividade especializada em resgate de reféns, ocorrência envolvendo pessoas com propósito suicida, e o nosso esquadrão de bomba. Então, a 4ª companhia é uma companhia que tem equipes de negociadores e snipers, ou atiradores de precisão. Os nossos snipers são uma das alternativas que a gente utiliza nesse tipo de incidente crítico. Nós temos a 6ª companhia, que é a unidade de intervenção tática, que é a unidade responsável aí pela aplicação de técnicas de adentramento, de resgate de refém, de técnicas não letais. E nós temos a 5ª companhia, que é o esquadrão de bombas, e que é o foco da nossa conversa hoje com os senhores. O esquadrão de bombas do GAT. Eu coloquei aqui algumas definições que a gente acaba utilizando de forma doutrinária para estabelecer o que é uma unidade antibomba ou um esquadrão de bombas, mas basicamente é uma unidade policial, normalmente ligada a uma Secretaria de Segurança Pública, que tem como atividade o combate à utilização de explosivos pela criminalidade. Então, esse tipo de unidade, ele foca no quê? No combate ao uso criminoso de explosivos. E no nosso caso especificamente, a gente trabalha muito com a parte de quebra da ordem pública, quando a gente tem uma bomba encontrada ou algum objeto suspeito de ser uma bomba, a gente trabalha ali na desativação desse artefato. A nossa história ela é bem interessante, né? Porque o GAT ele surge no início de 1988, ele surge dentro de um contexto de reformulação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a criação de um projeto chamado Rádio Patrulhamento Padrão. Acredito que tem bastante gente jovem aqui, mas os mais antigos aí devem se lembrar, nesse período aí a polícia patrulhava de Fusca, e de repente começou a patrulhar de Opala. Então foi uma transição, um projeto bastante grande que reestruturou toda a Polícia Militar, mas ficou gravado na memória aí porque o pessoal começou a fazer esse patrulhamento de Opalas, né? E o GAT surge dentro desse projeto de rádio patrulhamento padrão, tendo como referência as SWATs norte-americanas, e a ideia era o quê? Que as unidades territoriais da Polícia Militar tivessem uma unidade de apoio naquelas ocorrências que extrapolassem a sua capacidade de atuação, né? que demandassem maiores recursos, maiores especialidades. Então o GAT surge dentro desse conceito lá em 1988, e não tinha a previsão de um esquadrão de bombas. Isso não estava previsto no plano, mas planos mudam, né? E a realidade às vezes ela se impõe, e a gente acabou tendo que abraçar essa atividade. E a nossa primeira ocorrência de bomba, bem interessante, foi uma ocorrência de ameaça de bomba em um colégio aqui na capital, o colégio Pueridomos. Acontece que em 1989 tivemos uma ameaça de bomba no colégio Pueridomos, e em 1989, nós estamos falando de um momento ali de redemocratização, 88 a nossa Constituição, algumas atividades não tinham sido bem definidas, e aí
a pergunta, né? Quem que atende a esse tipo de ocorrência? É o Exército? É a Polícia? É a Polícia Civil? É a Polícia Militar? E nós tínhamos um comandante do GAT que tinha feito um treinamento em Israel a respeito de ocorrência envolvendo explosivos, e ele falou, não, pode deixar que o GAT atenda essa ocorrência. Aí, pioneiramente, nós fomos lá, atendemos essa ocorrência, e desde então, a gente começou a se aventurar nessa área, trabalhar na lida com explosivos, no atendimento desse tipo de ocorrência, e até os dias atuais, né? Então, mas a gente começa com a primeira ocorrência nossa sendo uma ocorrência envolvendo uma ameaça de bomba num colégio. Aí o interessante é que essa ocorrência foi muito divulgada na imprensa e os senhores nem adivinham o que aconteceu na sequência, né? No mesmo dia já tivemos mais 3 ocorrências de ameaça de bomba, né? E para quem viveu em São Paulo aí no início dos anos 90, foi uma epidemia de ameaça de bombas. Até que a gente desenvolveu uma estratégia própria para lidar com esse tipo de ameaça, e é uma ocorrência, só para a gente ver como as coisas evoluem, que hoje nem faz parte mais do rol de atendimento de ocorrências do GAT. O GAT, ele treinou a tropa da Polícia Militar, treinou o efetivo da Polícia Militar, então hoje o procedimento é o quê? Vai uma viatura da unidade territorial, analisa a ameaça, se ela identificar algum objeto suspeito ou alguma veracidade maior nessa ocorrência, aí sim ela aciona o GAT. Então, olha a nossa evolução em procedimentos aí, né? Começamos a atender esse tipo de ocorrência, atendemos centenas de ocorrências durante muitos anos desse tipo de ameaça, mas hoje, graças a treinamento e doutrina, a gente nem faz mais parte do nosso rol de atendimento de ocorrências. Eu trouxe aqui alguma estatística recente nossa, porque às vezes a gente conversa com algum amigo curioso e perguntar alguma coisa a respeito de ocorrência, de bomba e não sei o quê, e pergunta assim, vocês atendem ocorrência de bomba, mas alguma delas é bomba de verdade? Ou é só bomba? E aí a gente surpreende o camarada falando que a nossa estatística é que 95% das ocorrências que a gente atende são com bombas reais, com explosivo real e bombas eficazes, efetivas, que teriam o poder de causar dano, lesão e morte. Então, a nossa cultura nacional, ela não acredita muito no uso do explosivo como uma ameaça mesmo, né? É até curioso, porque quando a gente vai em alguns outros países que tem uma cultura maior nessa parte de explosivos, eu tive a oportunidade de ir para alguns desses países, a gente vê que a sociedade tem uma cultura de cuidado e proteção quando se tem uma ocorrência envolvendo bombas, né? A gente vai nos Estados Unidos, Israel, se tiver um objeto suspeito, você procura um abrigo, se afasta das janelas, esse tipo de coisa, né? Aqui, se eu falar, tem uma ocorrência de bomba, tem uma bomba no meio da rua, para onde que as pessoas vão? Falando, fica na janela que tem o risco de estilhaçamento de vidro, fragmentação, a maior causa de morte em ocorrência com bomba é justamente fragmentação de vidro. Para onde as pessoas vão? Para a janela, para filmar, o pessoal atendendo a ocorrência. Então a gente não tem essa cultura de lidar com coisas com bomba, o que contradiz a realidade, porque a gente atende praticamente dia sim, dia não, algum tipo de ocorrência envolvendo bomba. Então, nos anos recentes, graças a Deus, a gente teve uma diminuída, né? Tivemos um pico do uso de criminoso de explosivo em 2015, em termos de quantidade. Foi o ano que nós atendemos mais ocorrências envolvendo bombas, foram 478 ocorrências, todas elas com artefatos reais, quer dizer, mais de uma por dia. E complicado. E de 2014 para cá,
a gente se mexeu, a sociedade se mexeu, a empresa, as indústrias explosivas se mexeram, o exército se mexeu, e a gente vê uma diminuição aí no uso de explosivos, principalmente para o arrombamento ou explosão aí de carros fortes, de caixas eletrônicos, esse tipo de evento, né? Mas nós tivemos também a evolução aí, eu vou comentar, trouxe até uma ocorrência para passar para os senhores no final aqui, que foi o ápice aí do primor na construção de bombas para esse tipo de eventos, que foi em 2020 em Araçatuba. E a gente vai conversar um pouquinho sobre, mostrar para os senhores o que a gente enfrentou em Araçatuba também, que foram, só nessa ocorrência aí, foi um domínio de cidade. A cidade de Araçatuba foi subjugada por mais de 50 criminosos que mantiveram a cidade sitiada, e só nessa ocorrência aí nós tivemos 97 bombas. E dessas 97, 20 delas acionadas remotamente através de telefone celular. Então a gente vai comentar um pouquinho com os senhores a respeito disso. Mas hoje eu trago aqui para os senhores a nossa estatística 2025, tá? O que amarelo são atividades preventivas, né? São buscas e varreduras de bomba, né? A gente chama de atividades pré-incidentais, são apoios, o presidente vem para o país, vem para o estado, vai em tal local, então é feito um apoio, uma busca, uma varredura lá, para preservar a situação. Vai ter jogo da NFL, né, no fim de semana passado, nós estivemos lá fazendo busca e varredura, inclusive tivemos um acionamento lá por causa de um artefato suspeito. Então a gente tem esse tipo de situação. O azul são ocorrências envolvendo artefatos explosivos. Então, comentei com os senhores, né, se a gente em 2014 foi o maior número, nós chegamos quase 500, esse ano nós estamos entrando em setembro e nós tivemos 49. Então, uma queda bastante grande e bastante significativa. Porém, isso chama a atenção da gente, em que pese nós termos diminuído a quantidade, a gente teve um aumento na qualidade, se eu posso dizer assim. Quer dizer, as bombas que nós temos encontrado nesses incidentes, elas são infinitamente mais sofisticadas do que as que a gente costumava encontrar lá em 2014. Então, chama a atenção da gente, que pese diminuir a quantidade, houve uma especialização por parte da criminalidade, isso a gente não pode mentir, e que traz ali uma construção muito mais sofisticada, muito mais eficiente nas bombas que temos encontrado. Esse é um comparativo de atendimentos, né? Então, de 2024 e com 2025, tá? Pode ver que, apesar de diminuir de 2024 para 2025, a gente já teve um aumento aí. Então, em 2025 nós vamos fechar com uma quantidade maior de atendimentos do que 2024. Tá tranquilo aí, gente? O microfone tá... Depois do almoço eu sei que... né? Bom, o atendimento de ocorrência com bomba na Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele é dividido, na verdade ele é regulamentado por um decreto do governador, que é o decreto que traz a estruturação da Polícia Militar, a divisão em comandos, batalhões, as unidades, que traz lá o que cada unidade da polícia faz. Então aí nós temos nesse decreto a atribuição do atendimento de ocorrência com explosivos para o GAT. E dentro da Polícia Militar existe uma portaria do nosso comandante-geral que regula essa atividade. Então, dentro dessa portaria a gente tem estabelecido quais que são as ações que o GAT desenvolve quando se trata de explosivo. E aí nós temos aqui, eu trouxe para os senhores, a gente divide em 4 tipos de ações: ações pré-incidentais, ações pós-incidentais, ações de desativação ou incidentais e as operações especiais.
E vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Né? O que são operações pré-incidentais? Então são aquelas de segurança, de prevenção, que acontecem de uma forma preventiva, de forma a evitar algum tipo de atentado ou a colocação de algum tipo de artefato. É nesse tipo de situação, nesse tipo de operação, inclusive, que a gente conta com o apoio do canil, né, com cães treinados especificamente para o faro explosivo. É uma atividade que a gente desenvolve bastante. E ano que vem, ano eleitoral, o pessoal meu aí pode se preparar, né, gente? Que não tem hora, né? O pessoal ali. É interessante que às vezes a gente olha esses policiais aqui, mas nem imagina o que eles passam, né? 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ocorrência envolvendo artefato explosivo em Bauru, né? Aí saem os caras, equipa a viatura, viaja 400 quilômetros, 300 quilômetros, 350, atende a ocorrência, volta. Né? Bom, mas ocorrências pré-incidentais, então, são essas. O próprio nome já indica, né, pessoal? Ocorrências antes de um incidente. E aí a gente tem as operações de desativação ou operações incidentais. O que são as operações incidentais? São aquelas onde eu tenho um artefato suspeito de ser uma bomba ou efetivamente uma bomba, já identificada e reconhecida como tal. E eu destaco isso porque, em termos de procedimentos operacionais, para nós é exatamente a mesma coisa. Até porque, onde já é suspeito, eu não tenho como saber se ele é efetivamente uma bomba ou não. Então, do ponto de vista operacional, o procedimento é o mesmo. Exatamente o mesmo. E por quê? Né? Os senhores todos sabem que temos aquela máxima que com explosivo só se erra uma vez. Então, o procedimento é exatamente o mesmo. Um pacote suspeito e uma bomba que eu sei que é uma bomba. O mesmo procedimento. Daí a gente divide as nossas operações de desativação em identificação, remoção, desmontagem ou desmilitarização e neutralização. Vou dar um destaque mais para a neutralização, que é quando a gente... e destruição. Deixa eu voltar. Desculpa. Neutralização, que é quando a gente adota algum tipo de procedimento para tornar aquele artefato seguro para o manuseio, para o transporte. Então, isso é importante, a gente destaca por quê? Porque é através desse procedimento que a gente consegue trabalhar a parte pericial. Então, algumas inúmeras ocorrências, a gente acaba levando esse tipo de material neutralizado para o nosso setor de perícias, e ali a gente consegue identificar digital, cabelo, pelo, às vezes com o apoio do nosso Instituto de Criminalística, DNA, inclusive. Né? Então, é uma atividade bastante técnica e bem importante para a gente. Mas caso nenhuma das outras funcione, a gente tem a destruição. Né? E aí você acaba tendo que destruir, por uma questão de segurança, a bomba, o artefato no próprio local. Operações pós-incidentais, então, como o nome já indica, elas acontecem após o incidente. Então, a gente apoia muito o nosso Instituto de Criminalística na parte pericial, em local de explosão, ou mesmo com a parte pericial, a parte da perícia de explosivos no estado de São Paulo, ela é feita pelo GAT, até por uma questão de segurança. Então, se qualquer material explosivo for encontrado, ele é encaminhado ao setor de perícias do GAT, e no setor de perícias do GAT a gente faz a análise desse material, elabora um relatório técnico pericial que vai subsidiar processos, inquéritos, etc. Aí, isso sempre com o apoio do nosso Instituto de Criminalística.
setor nosso de perícias é um setor bastante importante na unidade e ele é um setor que tem muita comunicação com órgãos externos da UGAT, né? Então ele faz contato com o judiciário, com a Polícia Civil, com próprias investigações da Polícia Militar, inclusive, e, como eu comentei, dentro do Estado de São Paulo, qualquer explosivo vai parar nesse setor. Se tiver uma caixa de biribinha que for apreendida em uma ocorrência, o destino final dela é o nosso setor de perícias no GAT. E por fim, das 4 que eu comentei com os senhores, as operações especiais. O que são as operações especiais? São operações de apoio a outras unidades especializadas da Polícia Militar. Então, normalmente são operações que vão desde o arrombamento tático até a demolição de construções. Eu estava comentando com alguns senhores que recentemente nós como eu posso dizer, começamos a apoiar a Polícia Ambiental em alguns tipos de missões que exigem a demolição de edificações. É uma novidade para a gente e nós estamos aprendendo a lidar com isso aí ainda. Já tivemos alguma instrução com alguns senhores, inclusive. O que acontece, e é interessante comentar, né? As pessoas invadem áreas de proteção ambiental, né? Notadamente no nosso litoral. Os senhores observaram o nosso litoral, o litoral do estado de São Paulo, está tendo uma grande invasão de área. E a Polícia Militar Ambiental ela é muito efetiva na fiscalização. Só que às vezes faltam ferramentas para lidar com isso, né? A própria legislação não ajuda muito. Mais nas brechas que a gente encontra na legislação, a gente tem apoiado a ambiental. De que forma? Eles identificam uma área invadida, solicitam o caminho, solicitar o apoio da prefeitura. Então a prefeitura vai se mobilizar com tratores, caminhões, mão de obra, para demolir aqueles imóveis construídos de forma irregular. Muitas vezes acontece o seguinte, né? Áreas invadidas, áreas sob o domínio da criminalidade, onde o Estado não se faz tão presente, e o funcionário da prefeitura vai com o trator lá para demolir essas casas e acaba sendo ameaçado, expulso de lá sem conseguir efetivamente realizar sua missão. E aí que entra a nossa unidade em apoio ambiental. Então nós temos ido nessas áreas onde a criminalidade não deixa a prefeitura e a ambiental atuar, nós temos colocado a segurança no local e atuado na parte da demolição. Então o pessoal tem explodido algumas casas por aí no litoral. Está sendo uma atividade bem interessante para a gente. Nós estamos, como eu posso dizer para os senhores aqui, só especialistas, né? Estamos aprendendo, calibrando a mão, né? Esses dias o pessoal foi para o litoral aí, explodiu, derrubou uma casa e acabou quebrando todos os vidros da casa do lado, né? Então nós estamos calibrando a mão ainda, mas é uma atividade nova que nós estamos desenvolvendo, mas tem sido bem interessante e bem prazeroso também, né? Derrubar essas casas, né, pessoal? Os caras gostam, eles vão lá. Divertido, né? Então é isso aí, a gente acaba trabalhando, apoiando as nossas unidades aí no arrombamento, demolição, torres de alta tensão, torres piratas de rádio construídas de forma irregular, a gente derruba também. Então é uma atividade que a gente exerce com bastante frequência também. Além, eu não mostrei aí, mas além da parte de treinamento que a gente realiza. O nosso batalhão de operações especiais, ele é o que a Polícia Militar chama de um órgão gestor de conhecimento. Então a gente tem dentro da unidade diversos cursos de treinamentos, inclusive na área de explosivos, voltado aí para os policiais, para eles poderem aprender a lidar com esse tipo de ocorrência, com esse tipo de situação de uma forma segura. Na parte doutrinária, como que a gente faz a nossa análise de emprego operacional? Considerando esses valores, né? Primeiro, vidas humanas,
Segundo, bens materiais. E em terceiro, provas e evidências. Isso que eu comentei com os senhores ali nas técnicas de desativação. Quando é possível a gente fazer a coleta das evidências, a gente faz. Eventualmente o risco é muito grande e a gente acaba optando por destruir o local com o prejuízo das provas, por uma questão de segurança, porque a segurança ela se sobrepõe às evidências, né? Então a gente trabalha com essa avaliação de cenários. O ideal é isso aqui, né? 100% de segurança, 0% de danos. Aceitável, 100% de segurança, 100% de danos. Estamos falando, às vezes as pessoas ficam meio assustadas, falam 100% de danos, mas nós estamos falando de uma atividade criminosa, de um atentado terrorista, de um ataque criminoso, e que muitas vezes você não tem condições de preservar o local. Você tem que destruir aquele artefato onde ele se encontra, por questões de segurança. Então, 100% de dano é aceitável. Ah, mas você precisa derrubar uma casa, vocês vão derrubar? Vamos, desde que não coloque a vida e a segurança de ninguém em risco. A gente prefere 100% de danos do que o risco de alguém, inclusive, óbvio, os nossos policiais. E o inaceitável para a gente é 0% de segurança e 100% de dano. Se acontecer isso é porque alguma coisa deu errado, né? O problema é alguma coisa. Tá? Então, o ideal para a gente é sempre aquilo, né? 0% de danos, 100% de segurança é o que a gente busca nas nossas atuações. Nem sempre é possível. A gente costuma trabalhar com um trinômio que a gente chama de homem, treinamento e equipamento. Acredito que todos já ouviram falar disso aí. A gente trabalha com esse trinômio e para a gente um aspecto muito importante, uma parte muito importante do trinômio é o equipamento. O equipamento para atendimento com esse bomba é um equipamento bem especializado. É um equipamento caro e bastante especializado. Então não basta, para esse tipo de ocorrência, não basta o homem e o treinamento, né? A gente tem obrigatoriamente que ter o equipamento. Muitas vezes a gente é consultado sobre a criação de outros esquadrões de bomba no interior, para agilizar o atendimento de ocorrências, né? Porque ficamos sediados na capital. Eu dei o exemplo de Bauru aqui, 300 quilômetros de viatura, a gente tem um pouco mais de brevidade, mas nós vamos fazer esse percurso aí em 2 horas e meia. O que é, dependendo do motorista, menos, né? Mas lembra da segurança, né? 100% de segurança. E só que a gente fala, não, nós podemos construir, mas o treinamento tem que ser adequado, o equipamento é caro. Então, curiosidade, não sei se os senhores sabem, mas o nosso traje antibomba, aquela roupa de proteção, as que a gente compra são fabricadas no Canadá. É uma empresa canadense especializada nesse tipo de equipamento e cada uma delas custa $95 mil. Não é um equipamento barato. Só a filha da gente para ligar no meio da palestra, né? Vou comentar um pouquinho sobre o nosso efetivo. O efetivo do Esquadrão de Bombas é um efetivo extremamente bem treinado e muito dedicado. São policiais aí com uma experiência operacional que começaram a carreira trabalhando em unidades territoriais e que em determinado momento da profissão se voluntariaram para servir na unidade. Todos os nossos policiais são voluntários, não pode estar lá escalado. Se o cara não quiser estar lá, ele fala assim, não quero mais, imediatamente a gente disponibiliza ele pelo risco que a atividade oferece. Eu não quero desativar uma bomba, mas você ser forçado a ir desativar uma bomba, né? Então o voluntariado é importante, são todos voluntários. Nós temos o pessoal bastante dedicado, né? É uma área que tem uma exigência muito grande, não só intelectual, como na parte física também, né?
porque os equipamentos são pesados, as ocorrências são longas, são complicadas, então a demanda física ela é bastante exigida também. A respeito de equipamento, hoje eu garanto aos senhores que o nosso padrão de bombas ele não deixa nada a desejar a nenhuma outra unidade no mundo. Pode ser que a gente não tenha a mesma quantidade de equipamentos que os americanos, ou pode ser que os europeus tenham uma coisa ou outra a mais que a gente, mas nós não deixamos nada a desejar em termos de equipamento para eles, o que é importante, né? Porque, como eu comentei, a gente conhece um especialista pelas ferramentas, né? Um esquadrão de bombas sem as ferramentas adequadas, a gente percebe um amadorismo na situação. Tá. É ela de novo. Treinamento. A respeito do treinamento, eu digo o seguinte para os senhores, eles são bastante exigidos, e a gente tem a possibilidade de, inclusive, treinar fora do país, né? Então a Polícia Militar ela favorece esse tipo de situação para a gente, então é muito comum a gente ter algum policial nosso em outro país realizando um curso e aprendendo técnicas e trazendo conhecimento e atualizações para a gente, né? Não só na parte doutrinária e técnica especificamente, mas também na lida com a criminalidade, né? Às vezes o que está acontecendo nos Estados Unidos vai acontecer aqui e vice-versa, né? Então esse intercâmbio para a gente é bem importante. Bom, estou indo para os meus 5 minutos finais, é isso? Isso. O nosso mestre de cerimônias já começa a ficar preocupado, né? Com o horário. Mas eu queria trazer e comentar alguma coisa com os senhores a respeito de terrorismo, né? Porque a gente acha que o Brasil não tem terrorismo. É um país que está livre de atentados terroristas, né? Porém, quando a gente para analisar com mais cautela e atenção as situações que a gente enfrenta, a gente começa a ficar, inclusive, um pouco preocupado. Eu posso dizer para os senhores que nós temos células terroristas no nosso país, nós temos gente do Hamas no país, nós temos gente do Hezbollah no país, gente que tem vínculo com terroristas que estão lá no Oriente Médio. Então, evidentemente que é uma preocupação da segurança pública, uma preocupação para a gente essa condição. Mas não tivemos atentados, né, terroristas. Nós não tivemos. Eu digo o seguinte: depende da definição de terrorismo, né, porque é uma definição que é muito controversa no mundo, né, mas depende. Depende do que você considera terrorismo, né? Porque se a gente considerar os fatores principais das classificações dos conceitos mais clássicos de terrorismo no mundo, que é o uso da violência para conseguir uma vantagem financeira, religiosa, política, ou racial até, e a gente pega uma ocorrência como essa que eu queria comentar com os senhores de Araçatuba, né, onde mais de 50 criminosos sitiaram a cidade para ganhar ganhos financeiros, e para oferecer esses ganhos financeiros eles colocaram bombas na cidade inteira, inclusive na frente de quartéis e do distrito policial, com a finalidade clara de atingir as forças de segurança, né? Quem vai me dizer que isso simplesmente um crime e não um ato terrorista, né? Olha que interessante, 32 artefatos em vias públicas, 29 estavam no interior de um caminhão que foi encontrado lá perto, 17 no Banco do Brasil, 20 bombas dessas. A construção delas, a gente, no meio policial, esse tipo de construção de bomba acabou se convencionando chamar de metalon, por causa da peça de metal
que é utilizada na serralheria normalmente para construção de portão, móveis, etc., e que eles utilizam como invólucro, contenedor dos explosivos, né? 5 quilos de emulsão explosiva em cada uma delas, 97, 20 acionadas remotamente. Os senhores são melhor de conta aqui de cálculo que eu, então. Todas elas não, mas 20 delas com um telefone celular, acionadas remotamente. Aquele circuito em cima, ele era um circuito para potencializar a energia do celular, para ter energia suficiente para acionar o nosso detonador. E interessante o planejamento deles, cada uma delas tinha 4 números, que a gente identificou como sendo os 4 últimos números do telefone que estava grudado nela, e um código alfanumérico. Por exemplo, a dessa da imagem aí era a SAI 04, que a gente deduziu se tratar da saída 04, porque tinha outras bombas, por exemplo, BB01, BB02. Essas BB01, 02, 03, 04 estavam colocadas no Banco do Brasil. FT01 estava colocada no quartel da Força Tática. Então indicava um posicionamento geográfico. E esse apontador laser, ele estava com aquele multifocal, né, vários pontos. Isso aí trouxe uma preocupação no momento. A pessoa acreditou que fosse algum acionamento por presença, por movimento, mas a gente, analisando posteriormente, a gente chegou à conclusão de que era um marco visual. Por quê? Porque eles tinham pelo menos 3 drones sobrevoando a cidade. Então você imagina, ele tem um telefone, tem uma bomba acionada remotamente, ele tem o número dessa bomba, eu sei onde ela está, e através da presença do drone eu consigo ver a movimentação das forças policiais. Só aquela equipe vai passar agora na BB01. E ligo para a BB01 e eu atingo especificamente aquela equipe. Então eu comentei, diminuiu a quantidade, mas a gente tem encontrado esse tipo de coisa. Essas bombas aqui foram desativadas pela nossa equipe. Na verdade, das 20 nós desativamos 17. Foi uma operação que demorou quase 48 horas até a gente localizar todas para conseguir liberar o centro de Araçatuba. E uma delas, eu falei que das 20 a gente desativou 17, porque nós tivemos um audaz desativador, posso chamar assim. O rapaz viu os celulares, achou interessante, e ele pegou de uma, pegou de outra, e na terceira não deu certo, né? E por incrível que pareça ele não morreu, mas perdeu os 2 pés e as 2 mãos, o que já dificulta bastante, né? Então, nos ajudou com a desativação de 3 bombas, mas custou caro para ele. Antes que o nosso mestre de cerimônia me agrida, eu vou encerrar a minha palestra. Eu agradeço bastante a atenção dos senhores, fiquei muito feliz, muito honrado de ter sido convidado. Espero ter acrescentado alguma coisa no dia dos senhores aí no evento. E nós estamos à disposição no 4º Batalhão de Polícia de Choque, no GAT, para atender os senhores, e estou aberto também a perguntas aí, se for o caso. Obrigado.